Como um homem enganou o FBI por 30 anos. Tudo começou, como quase tudo na vida, com uma pergunta que ninguém se deu ao trabalho de fazer. Quantos anos você tem de verdade? Frank Abagnale Jr. tinha apenas 16 anos quando descobriu que a força mais poderosa da América não era o governo, nem o exército, nem mesmo o FBI. Era a crença. A crença em um uniforme. A crença em uma prancheta. A crença em um sorriso confiante. A crença em papéis bem impressos. Era novembro de 1964. New Rochelle, Nova York. A família de Frank estava desmoronando. Os pais estavam se divorciando e a audiência no tribunal foi seu primeiro contato com o poder de um papel assinado. As palavras podiam enganar, mas a assinatura era lei. No caminho de volta para casa, ninguém disse uma palavra, nem a mãe, nem o pai. Mas Frank já estava tramando algo, não vingança, nem fuga, apenas um experimento. Ele foge de casa com $25 no bolso e um talão de cheques da conta do pai. Entra em um banco, sem medo, sem tremor na mão. Apenas um sorriso. Gostaria de descontar esse cheque, por favor. Era falso, forjado, e funcionou. A atendente agradece. A partir daquele momento, Frank se vicia. Não no dinheiro, mas no que o dinheiro permite, liberdade. Ele aprende os códigos dos cheques, estuda o funcionamento dos bancos, manipula até a tinta magnética nos números das folhas de pagamento e ninguém nota. Mas Frank entende algo mais. Ninguém dá ouvidos a um adolescente. Então, ele decide virar alguém mais velho. Numa tarde qualquer, ele passa por uma loja de uniformes e encara um traje de piloto da Pan Am. Não é militar, nem policial. Mas ainda assim, poderoso, respeitado, confiável, ele entra e compra o uniforme usando um cheque forjado. Dias depois, está caminhando pelo aeroporto JFK com o traje completo, mal tendo completado 17 anos, acenando para pilotos de verdade, conversando com comissárias. Ele é um estudante secundarista disfarçado de capitão de avião, e ninguém questiona. Porque ele conhece a primeira regra: as pessoas só veem o que esperam ver. Ele aprende jargões da aviação, códigos de voos, mapas de pistas. Viaja de graça pelos Estados Unidos inteiro, fingindo ser um piloto morto, tripulação que viaja entre escalas. Às vezes, entra na cabine, senta-se ao lado dos comandantes e observa em silêncio. Em um voo, um copiloto pergunta: "Qual sua experiência no 707?" Frank sorri. "Mais em simuladores." O homem ri. Eles decolam mesmo assim. Ele falsifica diplomas da Harvard Law School, da Columbia Medical. E a cada novo documento, os detalhes ficam mais perfeitos. Consegue trabalhar como supervisor em um hospital na Geórgia, cobrindo plantões noturnos. Uma vez, uma criança chega ao pronto-socorro sangrando. Frank congela. Outro médico assume. E Frank sai dali sem levantar suspeita. Ele não salva vidas. Ele sobrevive a elas. Aos 19 anos, já se passou por advogado, piloto e médico. Viajou para mais de 26 países e roubou mais de $2,5 milhões em cheques forjados. Isso nos anos 60. O FBI ainda nem sabe seu nome. Mas sabe que alguém está lá fora. Alguém que deixa rastros de pânico corporativo e folhas de pagamento fantasmas. Uma investigação interna na Pan Am vira alerta nacional de fraude. Mas quanto mais eles procuram, mais estranho fica. Sem digitais, sem identidade confirmada. Quando chegam a um banco, Frank já está em outro estado, escondido num hotel, escrevendo cheques que só existem porque ele acredita neles. O agente Joe Shea assume o caso. Calmo, experiente, rigoroso. Mas até ele admite: estávamos perseguindo um fantasma. Frank cria identidades falsas usando apenas adesivos, cola e uma máquina de escrever. Imprime logotipos em plástico com prensa caseira. Até engana gerentes de hotel, fingindo ser executivo de multinacional. Liga para a recepção.
Minha empresa esqueceu de depositar meu adiantamento. Posso descontar um cheque meu? Eles aceitam. Sempre. Frank domina o silêncio, o olhar, a postura. Uma maleta diz uma coisa, um estetoscópio diz outra. Cada detalhe compõe o figurino. E o figurino vira verdade. Mas o jogo começa a apertar. Numa recepção de hotel em Los Angeles, uma mulher o reconhece de um boletim de procurados. Ela não grita, ela flerta. Frank sorri de volta. Ela pergunta sobre viagens. Ele conta histórias. Paris, Roma, Bangkok. Mas à meia-noite, o FBI está do lado de fora do quarto. Frank foge pela janela e desaparece na noite. Agora, ele está nos 20 e poucos. Já não é mais o garoto magro em uniformes largos. Se infiltra na alta sociedade, namora modelos, janta em hotéis 5 estrelas e joga em cassinos de Monte Carlo. Tudo com identidades falsas e vouchers forjados. Aprende francês, italiano, alemão, não fluentemente, só o suficiente para encantar funcionários de imigração e recepcionistas. Na Suécia, vive com uma estudante universitária sob nome falso. Na Itália, finge ser professor. No Brasil, reinventa-se mais uma vez e, então, comete um erro. Em Montpellier, França, tenta depositar um cheque forjado em um banco local. A atendente desconfia, não diz nada, mas chama a polícia assim que ele sai. Dias depois, policiais invadem o apartamento, encontram passaportes falsos, máquinas de impressão de cheques, extratos bancários de diversos países. É o fim. Ele é preso na França. Solitária. Fria, sem luz. Por 6 meses apodrece em uma cela de pedra que parece saída do século XIX. Sem livros, sem papel, sem mentiras, só o silêncio. Quando o FBI finalmente o leva de volta aos Estados Unidos, ele está magro, pálido, quase irreconhecível. O agente Shea o vê novamente e diz: "Você está diferente." Frank responde: "Eu me sinto diferente." Mas a história não termina com prisão, porque Frank não cumpre a pena inteira. Ele escapa, de novo, por uma janela do banheiro durante uma transferência. Dessa vez fica foragido por apenas alguns dias. Mas o suficiente para o FBI perceber uma coisa: ele não é apenas um criminoso, é uma mente. Ao invés de trancá-lo por décadas, o FBI propõe um acordo: trabalhar com eles. Ensinar como fez tudo aquilo. Ajudar a prender outros golpistas e falsificadores usando os mesmos truques que ele dominava. Frank aceita. E pelos próximos 40 anos, trabalha com agências federais e empresas de segurança. Ajuda a criar sistemas antifraude, cheques mais seguros, protocolos de identidade. Corporações milionárias o contratam para protegê-las de pessoas como ele mesmo. Em palestras, conta sua história. Carismático, consciente, quase encantador. Mas sempre, no fundo, há um traço daquele adolescente que um dia parou num saguão de aeroporto com um uniforme 2 números maior e enganou todo mundo. Quando perguntam se sente remorso, Frank faz uma pausa. Depois responde: "Nunca roubei 1 centavo de uma pessoa, só de empresas. Elas podiam pagar. Mas ninguém pergunta às comissárias que confiaram nele, aos hospitais onde ele se fingiu de médico, aos bancos que demitiram inocentes, às vidas que ele tocou e deixou para trás." Frank Abagnale Jr. não apenas enganou o mundo, ele mostrou como é fácil ser enganado. Tudo o que precisou foi um terno, um sorriso e uma boa história. Histórias reais que parecem mentira. Verdades que ninguém quer contar. Aqui, a cada semana. Inscreva-se no Café, Terno e Pistola e descubra o que está por trás da cortina.